Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um telecast aqui nos canais do grupo 45 minutos para falar de Baianão, tá? Campeonato Baiano, tivemos neste sábado o Vitória vencendo o Porto por 2-1, resultado que garantiu, né? O Leão aí nas semifinais do Campeonato Baiano, até o momento com melhor campanha e muito provavelmente vai manter aí até o final desta primeira fase. Vamos falar desta vitória do Vitória. Eu sou o Fábio Hermano e estou aqui com Arthur Silva, que eu acho que é a estreia dele falando do Vitória na temporada 2025. Nos trabalhos técnicos, o nosso querido Márcio Souza. Você que está chegando, já deixa o like, tá? Deixa o like super importante aí, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, não paramos de crescer. Já atingimos aí a marca de 56.100 inscritos. Claro que isso pode estar defasado no momento que você estiver vendo este vídeo, porque estamos crescendo tão rápido aí que esse número é atualizado a cada dia praticamente, né? Então chegamos aí à marca de 56 mil e vamos rumo aos 100 mil inscritos, hein? Quem sabe, hein? Até dezembro aí a gente não atinge essa marca e consegue a plaquinha aqui para o 45 minutos, o canal que dá moral para o futebol nordestino, né? Nossa razão de existir é o futebol nordestino e analisamos aí tudo com bastante profundidade, não deixando passar nenhum tema aí sobre o futebol da nossa região e, claro, analisando os principais times também. Bom, Bet Nacional, nossa parceira, tá? A Bet dos brasileiros, se você ainda não tem sua conta por lá, faz seu cadastro, utiliza o código podcast45, mas sempre lembrando de você apostar com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento, é só aquele troquinho do pão ali, aquela grana ali que tá livre ali para você usar com entretenimento, nada além disso, tá? Bet Nacional, aposta é só para você se divertir. Como aqui tá vendo aquele jogo ali, não é do seu time, quer dar uma emoçãozinha, acha que quem vai ganhar ali, tá vendo o jogo, tá analisando, bota ali cincão, dezão, vintão, nada além disso ali, para deixar aquele evento esportivo mais emocionante para você. Bom, também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar diretamente, apoia.se/podcast45. Você nos apoiar por lá, você vai entrar, tá, no nosso grupo do WhatsApp, com quase toda a equipe tá por lá, viu? Fred tá por lá, Cássio, Celso, Arthur Silva, inclusive um dos que mais interagem, Arthur Silva lá no nosso grupo do Clube 45, então vai lá, apoia a gente, valores ali que você escolhe a melhor modalidade que cabe no seu bolso e ajuda a financiar esse projeto aqui que está há tantos anos dando moral aí para o futebol da nossa região. Bom, tem vídeos, tá? Você que quer acompanhar aí outros conteúdos do 45 minutos, o sabadão foi cheio, tá? Porque tivemos aí Clássico Rei, né? O Ceará fez 2-1 no Fortaleza, tabu aí de 6 jogos sem vencer o Fortaleza, o Vozão, né? O Ceará aí que quando joga contra o Fortaleza não perde, né? Já é uma sequência de quase 2 anos sem perder para o rival mesmo na Série A, tendo muito melhor a nível nacional, mas quando é o duelo local, o Vozão se impõe. Tem vídeo aí, os cortes, né? Análise do Fortaleza, análise do Ceará. Estive ontem com o Thiago Minhoca e Léo Fontinelli. Na sexta teve o Santa, viu? Léo Condé mostrando, Fábio, Isso, que o homem é bom de clássico, né? isso. Matador de tricolores, né? Ganhou do Bahia, o Baiano, já ganhou do Fortaleza. Mas tem a final, hein? A final a gente vai ver. Provavelmente vai ser os dois novamente, né? Ceará e Fortaleza. E aí, vamos ver realmente se o Léo Condé é bom de clássico mesmo. Bom, e também tivemos o Santa, tá? Já na sexta-feira o Santa, tá? O Santa venceu o Jaguar 4-0, liderança isolada aí do Campeonato Pernambucano, praticamente garantido aí já nas semifinais, né? Arthur Silva esteve com o Celso Shigami, não é isso, Arthur? Isso, exatamente. Muito bem. E também analisamos ontem, no sábado, a vitória do Sport contra o Maguari, 5-0, todos os gols saindo no segundo tempo, de jogadores que saíram do banco de reservas. Análise com Fred Figueroa do Sport e também aí análise do lado do Fortaleza, do clássico contra o Ceará. Bom, é isso, né? Tem muito conteúdo, tá? Tem entrevista com o Magrão, enfim, conteúdos não faltam aqui no 45 minutos. Bom, agora sim, vamos falar de Campeonato Baiano, Arthur Silva. Você aqui estreando, né? Falando do Vitória, você que foi
nas férias do Santa Cruz, né? Você foi ali o cara que, que ficou de olho no Vitória. Vitor Vilar, que ontem, né, teve o show do Caetano Veloso com a Maria Bethânia em Salvador. Aí ele não conseguiu gravar. E aí eu acho que ele emendou, viu? A noite foi boa, emendou. Então, Arthur Silva está aqui para substituir o Vitor Vilar para falar da vitória do Vitória 2-1 contra o Porto. Tudo bem, Arthur? Fala, Fábio, todo mundo que está aqui assistindo, falando agora oficialmente pela primeira vez, tudo bem. Voltando aí à cobertura do Vitória, né? Como você bem disse, é a minha estreia em 2025. Já vou fazendo um disclaimer aí para os torcedores que, como o Santa Cruz agora está jogando e está bem, né? Vivendo boa fase, é tempo de Santa Cruz. Obviamente que as minhas maiores atenções estavam com Santa Cruz nesse começo de temporada. Não consegui ver todos os jogos do Vitória, mas vi o jogo de ontem. E o meu primeiro comentário não podia ser diferente. Ainda bem que saiu aquele gol de Carlinhos ali no final, porque senão já iam dizer que era culpa minha se o empate tivesse acontecido. Mas eu mostrei mais uma vez aqui que sou pé quente. Não, pé quente. Com o Arthur Silva, Vitória foi a Sul-Americana, né? Então, está. Não é o problema, viu, Arthur Silva? Você não é. Galera, você é mais pé frio pro Santa Cruz, né? Quando você vai pro estádio, né? Esse que é o problema. É meu irmão o problema. Já descobrimos, já Isso, fizemos essa isso, averiguação. irmão, já tivemos isso aí, né? Já tiramos a prova. Bom, mas vamos falar de Campeonato Baiano, Vitória 2, Porto 1. Um placar, Arthur Silva, que eu acho que não traduz muito bem o jogo, né? Assim, quem vê só o placar, pô, sofreu para ganhar do Porto em casa, mas o Vitória criou bastante, né? O goleiro do Porto chama Patiego, é isso o nome dele? É mais ou menos isso, né? O Patiego fez grandes defesas, mas o Vitória venceu com gol de estreante, né? O Carlinhos, né, o centroavante aí que vai ter a missão de substituir o Alejandro, já fez o seu primeiro gol, né? Mateuzinho também já no seu terceiro jogo na temporada dando assistência. Enfim, vai encorpando, né, esse Vitória que mostra também que tem muitas opções, né? Porque se a gente pegar o time que entrou em campo contra o Souza, foi um time quase todo modificado. Eu acho que só 3 jogadores ali foram os mesmos da partida contra o Dinossauro. Então, mostra que é um elenco que vai se encorpando e com mais peças, né? É um Vitória que chega essa temporada com muito mais qualidade, com muito mais opções para o Thiago Carpini do que ele pegou na temporada passada. É isso, Fábio. Eu acho que o seu primeiro comentário ali de que o placar ele não reflete exatamente o que a gente viu na partida é muito preciso. Talvez alguém que não assistiu o jogo e olha ali aqueles aplicativos, né, veja ali quem marcou os gols, pode pensar, pô, o Vitória mais uma vez sofreu para vencer em casa, porque o jogo contra o Souza realmente foi mais sofrido, ali uma vitória de 1-0, que reflete até mais o que foi o jogo do que esse 2-1 de agora. O 2-1, na verdade, se o jogo acabasse com um empate, né, não tivesse o gol de Carlinhos ali no final, seria uma grande injustiça que o futebol muitas vezes acaba promovendo, mas o Vitória fez uma boa partida, né, na tarde de ontem em Salvador, no Barradão. Foi um jogo muito interessante do Vitória e era uma resposta que a equipe precisava dar. Como eu falei, contra o Souza, ficou aquele gosto talvez negativo para o torcedor que esperava uma imposição maior do Vitória, esperava uma atuação melhor da equipe. O resultado veio, obviamente, mas eu acredito que hoje já dá para dizer até que essa resposta veio. Por um resultado que não foi tão elástico como deveria ser, mas em termos de atuação foi. A gente viu um Vitória que criou muitas chances e eu vou já falar do aspecto técnico ali da partida e vai ficar claro essa análise. Falando da questão da escalação, também é um ótimo ponto que você trocou, a questão do rodízio, né? Inclusive, antes do jogo de hoje, Carpini deu uma entrevista para a TVE, para Juliana Lisboa, inclusive, né? Membro aqui do nosso projeto, e ele falou da questão do rodízio, que ele segue fazendo, né, algumas modificações. Hoje, por exemplo, se a gente for pensar no que talvez seja o time titular do Vitória, que é até difícil a gente cravar, verdade seja dita, porque já foram todas mudanças que a gente hoje não tem uma definição clara, mas a gente viu, por exemplo, um Oswaldo, que ao que tudo indica não será o titular, Claudinho, que está naquela disputa ali com o Cáceres, embora para mim deveria ser titular, mas não sei se na cabeça de Carpini funciona dessa forma, e também Gabriel, porque a gente imagina que Lucas Arcanjo seja o titular do Vitória na temporada. Mas o próprio Carpini ele falou que segue nisso de dar rodagem, fazer uma rotação, ter todo mundo a oportunidade de mostrar os serviços dentro de campo, até para ele conhecer melhor o elenco. A gente sabe que o treino do dia a dia ele é muito importante, mas o jogo é diferente, então até para ele ver as características dos jogadores dentro de campo. Mas ele mesmo fala no final do seu comentário que a gente espera que a partir da próxima rodada consigamos ter ali o time titular jogando e
um caminho mais direcionado a partir dali. Então dá a entender que esse período de rotação está chegando ao fim. Está naquele momento de todo mundo ter sua chance, até porque as últimas contratações do Vitória, dois estrearam hoje, apenas Lucas Halter, né, que é o último a chegar, não entrou em campo ainda. Então, basicamente, todo mundo já teve sua oportunidade, todo mundo já entrou alguns minutos. A partir daqui, o Vitória deve começar a realmente trabalhar o seu time titular e evoluir sobre alguns aspectos que, obviamente, a equipe ainda tem a evoluir. Mas falando do jogo, foi um jogo com um cenário até dentro do esperado, né? A gente viu um Porto com as linhas baixas, obviamente, esperando Vitória no seu campo defensivo, marcando forte, tentando sair no contra-ataque, e o Vitória sendo o senhor das ações desde o começo do jogo. Até mesmo antes do gol de Fabrício, ali aos 12 minutos, né, já no comecinho, o Vitória já tinha tido pelo menos duas oportunidades. Uma chegada ali com 2 minutos, 3 minutos de jogo, que é um cruzamento de Oswaldo pela esquerda, que Mateuzinho se antecipa e o goleiro Patiego faz a sua primeira participação na partida. E depois a gente teve uma chegada de Hugo pela esquerda, que ele rola para Ronald fazer a finalização ali da entrada da área, a bola acaba ficando na marcação. Então, mesmo antes dos 10 minutos, o Vitória já tinha tido duas boas chegadas ao ataque. Mas as duas chegadas pelas pontas, e eu destaco isso porque vai ser um comentário que eu vou fazer depois sobre essa equipe do Vitória. E aos 11 minutos a gente tem um gol de Fabri, né? Um belo gol do Vitória, uma tabelinha. Oswaldo, ele vira a jogada pela direita, a bola chega em Claudinho, Claudinho faz um acionamento ali com o Mateuzinho, que no cruzamento Fabrício se antecipa e marca o gol, fazendo 1-0. Fabrício, que é uma grata surpresa desse começo de temporada do Vitória, a gente vai falar melhor ali quando chegar no aspecto individual, mas, por exemplo, ele se isolou como artilheiro do Baiano com esse gol. Estava empatado com o jogador do Jequié, salvo engano, com 3 gols, e agora ele se isola como artilheiro do Baiano com 4 e igual a Janderson, né, como artilheiro do Vitória na temporada, com esse gol marcado no comecinho. E aí, a partir dali, a sensação que se tinha era de que o jogo ia até abrir um pouco mais para o Vitória, né? Porque o Porto teria que se expor um pouco mais, já que a estratégia de segurar o resultado com 10, 12 minutos ali já não tinha funcionado, já que o Vitória tinha conseguido sair no placar, e esse era o cenário que se esperava. Era um Vitória, Fábio, que desde o começo a gente via muito clara a característica, que é uma característica do time de Carpini que a gente já tinha visto no ano passado, de perde e pressiona muito forte. E para um jogo contra uma equipe como essa, isso é muito importante porque se você não tem essa característica tão bem aplicada, você corre o risco de sofrer com contra-ataque. Já que era um jogo com as linhas muito baixas do Porto e o Vitória ainda ao ataque, o Vitória buscando muito jogo, se atirando com vários jogadores da parte da frente, se você acaba sendo desarmado, erra a jogada e não pressiona rapidamente para ou já roubar essa bola, ou até mesmo dificultar pelo menos para o adversário, você poderia sofrer no contra-ataque. E o Vitória estava aplicando isso muito bem. Até os 20 minutos, que é quando ocorre o gol da equipe do Porto, o Vitória não tinha tido nenhum lance de contra-ataque do Porto. O Porto recuperava a bola, o Vitória rapidamente ou já tomava ela, ou já colocava para fora, ou não deixava o Porto seguir na jogada, tinha que voltar ao jogo, e a equipe não sofria muitos riscos. Mas num lance desses, num vacilo, acabou nascendo o começo da jogada do Porto. O gol do Porto não dá para a gente colocar que foi um lance 100% de contra-ataque. Tá? É um lance que a defesa do Vitória já tinha conseguido se recompor, mas ele nasce assim. É uma jogada que o Vitória tenta chegar ao ataque, o lançamento vai para Fabri, ele tenta um passe de calcanhar e erra, e aí o Porto começa a jogada de ataque dali, né? Começa o contra-ataque, a bola chega no ataque, uma jogada inclusive muito boa do time do Porto, centralizado, fazendo tabelinha, o Adriano Napão recebe a bola, toca pro ponta direita Caio, ele recebe de volta, dribla Wagner Leonardo, passa de Wagner Leonardo, aciona o outro ponta na esquerda, o Dick, que faz o cruzamento, e aí o Napão se antecipa mais uma vez a Wagner Leonardo e marca. Então perceba que eu acabei citando duas vezes o nome de Wagner Leonardo nessa jogada, e realmente eu acho que ele foi o jogador que mais falhou nessa jogada do gol do Porto. Ele acaba perdendo para o Adriano Napão, tanto no drible, no numa parte mais anterior da jogada, não era exatamente o começo da jogada, mas ali mais ou menos na entrada da área, e depois ele deixa Napão se antecipar a ele para marcar o gol, chegando ao empate a equipe do Porto, 1-1. E aí a gente volta para um cenário 100% igual ao começo, que é o Porto. Se o Porto já tinha começado o jogo com as linhas baixas e talvez tenha saído um pouco mais nesse intervalo entre os gols, mas talvez não tenha nem dado tempo, para ser sincero, de ter uma mudança de estratégia. Eu acho que esse gol para o Porto ter saído foi algo fantástico, porque realmente ia mudar completamente o cenário de jogo para eles, ficando pior, né? A estratégia talvez não fosse funcionar e eles conseguem reagir de forma rápida para manter o jogo. Mas aí depois o jogo volta completamente àquele cenário. 1-1 no placar, o Porto com as linhas baixas, o Vitória tentando o jogo,
mas um Vitória que conseguiu, tá, chegar ao ataque, conseguiu ter volume. O Vitória criando muito, principalmente pela direita, a trinca ali com Mosquito, Claudinho e Mateuzinho, que estava caindo mais pela direita no primeiro tempo, funcionando bem, fazendo boas triangulações, e o Vitória teve oportunidades para terminar esse primeiro tempo na frente. O Vitória teve, vou até pegar minha cola aqui, que eu fico analisando, anotando as jogadas, mas o Vitória teve um lance de cabeçada de Fábio que vai na trave. O Vitória teve nesse primeiro tempo, pelo menos ali, 3 defesas do goleiro Patiego. Tem uma chegada de finalização de Baralhas, tem uma finalização de. Tem essa de Baralhas, tem uma que teve antes, tem uma jogada que Claudinho encontra um passe muito bom para Oswaldo e ele e Mosquito não se entendem. Oswaldo meio que deixa para Mosquito, mas Mosquito entende que Oswaldo vai fazer a jogada e no final acabam desperdiçando. Teve também uma finalização até antes ali de Mosquito, que ele finaliza bem no cantinho, o goleiro Patiego faz uma boa defesa, isso pouco tempo depois do gol do Porto. Então, veja que eu estou citando aqui pelo menos 3 ou 4 lances que poderiam ter saído de um gol do Vitória ainda no primeiro tempo. Então, mesmo no primeiro tempo que terminou 1-1, né, o Vitória no segundo tempo acaba chegando à vantagem, mas um primeiro tempo que já foi bom do Vitória, já foi interessante, já foi uma equipe que teve volume. E uma prova disso é que, por exemplo, no intervalo, Carpini não muda a equipe. Justamente porque estava achando interessante a partida que estava vendo, a equipe estava funcionando. Faltava realmente um pouco mais de afinco ali no último terço. Faltava um detalhe. Um detalhe na finalização, talvez um entender melhor a questão do passe. Eu senti um pouco de afobação em alguns momentos, principalmente de Oswaldo. Alguns lances que ele poderia ter dado passe e ele acabou finalizando. Mas estava por detalhe, realmente saiu o segundo gol do Vitória. E aí, voltando para o segundo tempo, o Vitória volta com a mesma equipe, o jogo num cenário extremamente parecido, obviamente, não tinha até por que mudar esse cenário. O Porto aguardando Vitória e o Vitória em cima do Porto, e assim foi a tônica também do segundo tempo. Muitas chances criadas. Um Vitória que já com 3 minutos ele tem uma jogada com que Fabri ele recebe a bola, dribla, mas na hora da finalização acaba sendo cortado. Depois tem uma bola numa bola espirrada da defesa que Fabri rouba a bola do adversário, vai para cima, faz boa jogada pela esquerda, tenta o cruzamento para Mateuzinho, mas na hora que a bola ia chegando em Mateuzinho, tem um corte da defesa. Então, inclusive essa característica de Fabri é algo que eu vou falar bastante ali na análise individual dele, essa questão dele brigar muito pela bola, roubar bastante a bola. É um cara que ajuda muito nesse aspecto. E aí o Vitória tenta chegar, basicamente o último lance ali de Oswaldo que ele tem no jogo é uma finalização que ele tenta de fora. Eu acho que mais um lance que mostra essa afobação de Oswaldo na partida, uma jogada que ele poderia trabalhar um pouco mais, ele acaba puxando e finalizando para fora. E aí Carpini começa a acionar o banco, começa a colocar principalmente jogadores para a estreia, né? Ele primeiro coloca Lucas Braga e depois Carlinhos. E eu acho importante destacar essa questão do banco, porque ontem, melhor dizendo, foi um jogo em que o banco do Vitória funcionou bem, tá? O banco do Vitória ajudou. Primeiro ele coloca Lucas Braga para jogar na vaga de Oswaldo ali pela esquerda. Depois ele coloca o Carlinhos. E no momento que ele coloca o Carlinhos, ele tira o Mosquito. E aí, nesse momento, ele coloca o Carlinhos para jogar centralizado, obviamente, o Fábio para jogar pela esquerda e joga o Lucas Braga pela direita. Mas eu sinto que não funciona muito o Lucas Braga pela direita, tá? E, inclusive, eu acho que o Carpini tem a mesma leitura. E pouco tempo depois, ele vai e faz a última mudança, que é colocando o Bruno Xavier. E aí, quando ele faz isso, ele volta o Lucas Braga para a esquerda, coloca o Lucas Xavier o Bruno Xavier, perdão, na direita, e aí ele, nessa mudança até ele tira um volante e ele coloca o Mateuzinho flutuando, até ajudando um pouco mais o Lucas Braga pela esquerda, e depois até nasce o gol da vitória numa flutuação dessa no Mateuzinho pela esquerda. Mas é um Vitória que no segundo tempo continua nessa pressão, continua tendo muitas chances. Você vai lembrar que, em termos de defesa do Patiego, uma cabeçada que a gente tem do Lucas Braga no cantinho, que é uma defesa muito boa do Patiego, talvez a melhor dele na partida. Também tem uma tentativa de Bruno Xavier, que é uma sobra de escanteio, ele finaliza e o goleiro também faz a defesa, o goleiro Patiego. Tem várias jogadas de Mateuzinho que ele chega, tenta a finalização, a bola acaba indo para fora, outras vezes que acaba sendo travado. Então, um Vitória que criou bastante. Poderia muito bem, nesse momento aí dos 30 do segundo tempo, já tá 3-1, sabe? Até um 4-1, se tivesse um pouco mais de afinco, né? Um pouco mais de capricho, melhor dizendo, ali no último terço. Mas aí, já nos acréscimos, acaba saindo, quase nos acréscimos, na verdade, aos 45, acaba saindo o gol para fazer o mínimo de justiça ali no placar, que é o gol do Carlinhos, numa boa jogada de Mateuzinho pela esquerda. Ele faz uma jogada fantástica, né? Talvez
Talvez qualquer jogador ali no primeiro lance já tinha colocado a bola na área. Ele segura, o marcador vai embora no carrinho e aí livre ele coloca a bola na área, Carlinhos desvia e marca para um Vitória que naquele momento chega no 2-1, mas que continua na pressão, buscando gol. Tanto que logo depois desse 2-1 tem o maior gol perdido, vamos supor, do jogo, que é o gol de Fabri, né? Uma jogada pela esquerda pela direita, perdão, com o Mateuzinho acionando o Bruno Xavier, ele faz o cruzamento, Lucas Braga ajeita de cabeça para Fabri e ele acaba sozinho ali na pequena área. Tinha alguns marcadores ao redor, mas o gol quase que livre, ele acaba finalizando para fora. Então mostra como o Vitória não é porque fez o 2-1 que se tornou aquele jogo de vamos fazer cera, passa o jogo, toca a bola de um lado para o outro. O Vitória ainda teve oportunidades, até mesmo depois do 2-1, de ter deixado o placar mais elástico. Mas eu acho que no final, Fábio, até repetindo o meu comentário do começo, fica uma mensagem positiva para o torcedor. Era algo importante, necessário. O Vitória que, até curiosamente, não tinha tido atuações tão boas assim dentro de casa, né, no Barradão. As melhores atuações do Vitória Isso. foram ou aquele jogo na Fonte Nova, ou o jogo fora de casa, né, contra o Juazeirense, por exemplo. Então faltava, não foi em termos de placar, em termos de resultado, mas em termos de atuação, eu acho que foi uma atuação para dar confiança para o torcedor, dar aquela resposta, como eu falei, após a atuação contra o Souza, para você ver alguns jogadores estreando e dando bons sinais inicialmente, como Carlinhos, como Lucas Braga, você ter também alguns jogadores crescendo e mostrando mais uma vez a boa fase que vivem, né, como são jogadores que estão chegando bem ao clube, como Fábio, Claudinho, a gente vai entrar nisso na análise individual, mas também uma recuperação de um cara fundamental para esse time, que é Mateuzinho. Passou tanto tempo fora, no jogo contra o Souza mesmo, não teve uma boa atuação, mas hoje, 2 assistências, né? Resolveu a partida para o Vitória. Então, fica obviamente um saldo positivo aí para o torcedor após essa exibição contra o Porto. É só para ilustrar esse massacre, né, apesar do placar do Vitória para cima do Porto, foram 35 finalizações, 12 para fora, 10 no gol, uma na trave e 12 bloqueadas. O Porto teve 6 pelo outro lado, né? Então realmente foi um jogo ali que o 2-1 com gol no Esse final, número é né? didático, né? Essa É, estatística ela é didática, assim. isso. Foi um time que tentou muito, quem vê só o 2-1 com gol no final, né? Mas, pô, sofreu para ganhar do Porto, mas realmente volume teve, né? Criação teve, então fica aí o saldo positivo do Vitória na vitória contra o Porto, liderança e classificação também dá uma tranquilidade aí para essa sequência de temporada, né? Copa do Nordeste, aí mais indo para sua metade. Também tem Copa do Brasil logo logo também pro Vitória, né? Que pegou até um adversário da região, né? Vai pegar o Maranhão, então vai poder focar aí, e claro, manter essa liderança porque é importante o futuro Bavi na final, né? Decide no Barradão, então é também importante aí manter essa primeira colocação geral da primeira fase. Mantém invencibilidade na temporada, né, Fábio? O Também, Vitória é isso, uma das poucas equipes, quando a gente pega ali o recorte de Série A, que ainda não perdeu. isso. Teve alguns empates, é bem verdade, né? Mais empates do que a torcida gostaria, mas você manter essa confiança da invencibilidade é importante. Só um último comentário, Fábio, antes da gente ir para o campinho. Se for para trazer algo talvez negativo da atuação do Vitória, não negativo, mas assim um ponto de desenvolvimento, vou colocar dessa forma. Acho que faltou a equipe jogar mais pelo meio. A gente sabe que é uma característica do time de Carpini usar muita amplitude e o Vitória ele funciona muito bem pelos lados. Você tem uma lateral direita, por exemplo, um Claudinho, que faz muito o jogo funcionar, embora ele puxe mais para o meio, mas ao mesmo tempo você tem um meia como o Mateuzinho que puxa muito para a ponta também. Então esse diálogo ali ele funciona muito bem. Talvez principalmente no segundo tempo, o Vitória tenha forçado muito a bola na área. O que acaba sendo até natural quando você está buscando o resultado. Poderia ter melhorado um pouco nesse aspecto, mas não é algo negativo. Mas como eu falei, o que é que o Vitória precisa evoluir? Fazer o jogo fluir mais pelo meio. É, era até uma partida difícil para isso acontecer, porque como eu falei, o Porto jogou sempre com as linhas baixas e quando o adversário está com as linhas baixas, coloca muita gente na frente da área, você normalmente joga mais pelos lados até para alargar o campo e você ganhar espaço. Se você fica pelo meio, fica difícil você ter espaço ali para penetrar, né? Mas quando você alarga um pouco mais o campo, você tem mais dá mais amplitude, o adversário obviamente não vai conseguir fechar todos os espaços que vão ter no gramado, você vai conseguir ganhar alguma jogada, alguma oportunidade ali, mas talvez seria esse a pincelada ali do que o Vitória poderia melhorar daqui para frente.
Muito bem. Agora vamos para o campinho, né? Vamos para as análises individuais. Márcio Souza vai colocar na tela agora para a gente analisar um a um, né, dos jogadores do rubro-negro que entraram em campo. Eu tenho uma curiosidade, na verdade algo que chamou a atenção, só 3 trocas, né, do Carpini, né? Foi algo ali, só o Bruno Xavier, o Lucas Braga e o Carlinhos entraram aí no decorrer da partida. Vamos lá, vamos começar com o Gabriel, né? O Gabriel Vasconcelos, que foi titular também contra o Souza, né? O Arcanjo não é que o Gabriel virou titular, né? Só um rodízio, até porque o Arcanjo foi muito bem no Bavi, né? É o titular, mas o Gabriel mostra que tem briga ou não, Arthur Silva. Está mutado. Esqueci aqui de tirar o mudo. Eu acho que na cabeça do Carpini está muito claro que Lucas Arcanjo é o titular. Até porque a melhor fase que Lucas Arcanjo viveu ano passado no Vitória foi justamente sob o comando de Carpini. Né? Isso. Várias partidas ali que ele salvou o Vitória. Então, não acho que há muito essa disputa, mas eu acho que o Vitória tem hoje algo que não tinha no passado, que é a tranquilidade de que, se acontecer de Arcanjo ficar suspenso, machucar ou cair numa má fase, você tem um goleiro no banco que está mostrando que tem competência e tem nível para ser titular se Ou necessário. se chegar uma proposta boa, né? Exatamente, exatamente. Então hoje não é um cenário que a gente via muitas vezes na Série A no passado. O Arcanjo não foi bem, o torcedor criticava, mas assim, não adiantava de nada porque o reserva que fosse entrar, obviamente, ia estar no nível abaixo, que era o caso de Muriel. Eu acho que Arcanjo cresceu bastante, não há mais essa preocupação tanto na torcida, mas Gabriel tá ali para dizer, ó, tô aqui. E hoje a atuação dele eu colocaria no razoável, tá? Não foi muito exigido, o time do Porto pouquíssimo chegou. Eu acho que as únicas defesas que a gente teve dele ali foram no segundo tempo, uma finalização que ele acaba espalmando, mas assim, nada também para colocar no jogou bem. O lance do gol, ele não teve culpa, o jogador se antecipou, realmente não tinha como ele fazer aquela defesa. Eu acho que o razoável aí tá justo pro Gabriel. Muito bem. Vamos para a dupla de zaga, né? Wagner Leonardo e Edu. Dupla do ano passado, né? Boa. Eu vou colocar o laranja pro Wagner Leonardo, porque talvez eu esteja sendo um pouco chato com ele, mas eu acho que tem um pouco também da régua de Wagner Leonardo, né? Wagner Leonardo é uma Sim. referência técnica desse time do Vitória, um jogador que você espera atuações mais acima. E por mais que tenha sido apenas uma falha, porque você não vai lembrar de outro lance de Wagner Leonardo tendo falhado no jogo, basicamente só esse lance do gol. Mas quando você enfrenta um adversário que pouco chega, é o tipo de falha que não pode acontecer, porque pode acabar o resultado, basicamente. Então, se o Vitória tivesse empatado esse jogo, seria por uma falha de Wagner Leonardo que não poderia ter acontecido. Ele falha 2 vezes no lance do gol. Então, eu vou colocar o laranja, mas assim, depois disso, não é que ele jogou mal, é pesando realmente esse lance pela importância que poderia ter tido para a partida. Já o Edu eu gostei da partida dele, tá? Eu vou colocar o verde musgo pro, pro Edu. Na verdade, eu vou colocar o razoável pro Edu. Eu acho que o verde musgo seria demais. Vai ter outros jogadores que vão entrar no verde musgo. Eu quero colocar essa escadinha para ficar mais claro ali quem jogou melhor do que quem. Mas eu gostei da partida do Edu, não falhou, foi seguro. Mas assim, também vou colocar no razoável, seguindo talvez um critério que eu usei pro Gabriel. Num jogo em que você não foi tão exigido, talvez colocar o jogou bem seria fora do tom. Muito bem. Bom, vamos para as laterais, né? Começando com o Claudinho. Claudinho, para mim, é o verde o mais claro que tiver. Muita qualidade, sabe? Um jogador muito técnico, aparece muito no ataque. Então tem muitas jogadas de ataque do Vitória que participa, o Claudinho participa do lance. O primeiro gol, por exemplo, ele recebe uma virada de jogo de Oswaldo, ele questiona Mateuzinho na profundidade para Mateuzinho fazer o cruzamento. E fora vários outros lances. Ele colocou 2 vezes a bola nas pernas dos jogadores do Porto, por exemplo, só para mostrar a qualidade técnica que ele tem. Né? Então, cara, eu não entendo essa dúvida na cabeça de Carpini sobre ele ser titular o Cáceres, né? Porque, ao que parece, na cabeça de Carpini até parece, né? A impressão que a gente tem é que Cáceres é o titular, mas para mim, Claudinho entrega muito mais do que Cáceres pode entregar. E não é dizendo que Cáceres é um jogador ruim, tá? A gente elogiou bastante Cáceres aqui ano passado, um lateral que terminou bem a Série A, mas Claudinho tá um patamar acima e hoje, mais uma vez nessa atuação, ele mostrou isso. Então, verde claro aí para Claudinho. Até pelo que custou, né? O Claudinho, acho que na dúvida, né? Bota aqui.
Se tiver É, uma dúvida ali entre Cáceres e Claudinho, pô, vai quem valeu mais, né? Enfim, até para valorizar o jogador. É um jogador jovem que, se fizer, por exemplo, uma boa temporada, dá pro Vitória futuramente revender, enfim. Então, acho que. Não, eu acho que é questão de tempo, tá? Acho que o Claudinho, no Brasileirão, acho que ele vai ser titular. sim. E o Hugo? O Hugo eu vou colocar o amarelo também para ele, tá? Eu acho que o Hugo fez uma partida discreta. Talvez o discreto para Hugo nesse momento, um começo que ele teve meio claudicante no Vitória, seja até algo bom. Que ele hoje ele não apareceu muito, nem negativamente nem positivamente. Ele até participou de alguns lances. Viu uma jogada no primeiro tempo, por exemplo, que eu falo logo no começo, né, uma finalização de Baralhas que a bola fica ali na marcação. É um lance que ele vai na linha de fundo e cruza rasteiro para frente da área. Mas depois disso ele apareceu pouco. Talvez Oswaldo, que teve uma partida abaixo, não tenha favorecido muito o futebol dele. Mas também defensivamente não sofreu. Foi bem nesse aspecto. Mas eu acho que o razoável tá de bom tamanho. O Claudinho, na verdade, é o verde mais claro, tá? Não é o verde musgo, não. É muito bem Isso. para Claudinho. É o Hugo que, com o imbróglio, né, do Lucas Esteves, que deve ir embora, né? Acho que não tem mais volta aí a questão do Lucas Esteves. E chegou o Jamerson, né, vindo do Coritiba. E aí, substitui a altura o Lucas Esteves ou vai ser o Hugo mesmo, que vai continuar tendo sequência? Como Eu acho tu que. Eu acho assim. avalia aí? Primeiro sobre Lucas Esteves, que é o que tudo indica, realmente o caso chegou ao fim ontem. Saiu uma notícia de uma liminar, né, que o Atlético conseguiu para ir para o Grêmio. E o Vitória teria de novo ali a questão da multa sendo paga pelo Grêmio. Pelo que se tem de informações, 50% da multa fica para o Vitória. Mas aí falando do Jamerson, veja, eu acho uma contratação ok. Não é um jogador que me enche os olhos. Ele foi bem no Guarani. Quando ele foi para o Coritiba, ele teve várias equipes do Brasil atrás dele. Eu me lembro do São Paulo muito forte pela sua contratação. Ele escolheu o Coritiba naquele momento. Mas no Coritiba ele não conseguiu ser o jogador que tinha essa expectativa toda. Não que ele foi mal, mas ele não conseguiu entregar esse jogador que pô, todo mundo está querendo contratar, sabe? Mas eu acho importante também o torcedor do Vitória ter consciência que dificilmente vai chegar um cara do nível que Lucas Esteves fez a É, Série A. O Vitória não consegue, infelizmente, ter acesso no mercado a esse jogador. Tanto que Lucas Esteves está saindo para ir para um. Assim, foi especulado no Grêmio, foi especulado no Internacional. E quando o Vitória trouxe Lucas Esteves, ele não era esse jogador. Ele surpreendeu, ele cresceu muito de rendimento durante a temporada, ficando ali entre os melhores laterais esquerdos da Série A. Mas é difícil você ter acesso aos um dos melhores laterais esquerdos da Série A. Então acho que o Vitória está mais na. Tem dois jogadores jovens que têm potencial de crescimento para tentar ir amadurecendo aos poucos e talvez tenha um caminho parecido com o Lucas Esteves, que foi um cara que começou a temporada, por exemplo, na reserva de PK, mas foi ganhando espaço, foi ganhando maturação e terminou muito bem. Acho que a ideia é mais nessa linha e é o que pode fazer. Eu acho que Jamerson pela hierarquia também deve chegar sendo reserva do Hugo, mas aquela. A tendência, até pelo Hugo não ter começado bem, eu acho que é o Jamerson acabar virando titular dessa equipe do Vitória mais pra frente. e nesse momento da temporada, né, é difícil você contratar um lateral, que já é uma posição naturalmente difícil, né, no mercado. Com a temporada em andamento, não tem tanta opção assim, né? Vai ter que buscar alguém ali que tá numa série É, B, alguém ali que você consiga tirar porque você está na série A. Não dá para concorrer nesse momento com um time de série A, por exemplo, como seria o ideal, né? Trazer alguém ali que jogou a isso. série A ano passado, todo mundo já está empregado, então fica mais complicado aí essa reposição, mas o Jamerson chega aí para brigar com o Hugo pela titularidade. Bom, vamos para o meio de campo, começando com o Baralhas e depois o Ronald, dupla de volantes. Boa. Eu gostei bastante da atuação de Baralhas. Vou colocar ali o verde musgo para ele, do jogou bem. E Ronald eu colocaria o razoável. Eu acho que o Baralhas ele teve melhor na partida de hoje. Foi uma atuação realmente do Baralhas naquele nível que o torcedor do Vitória pensa. Pô, eu precisava ter um volante um patamar acima do que eu tinha no passado, me entregando mais do que a minha dupla ali com William Oliveira e Ricardo Hiller conseguia entregar. Hoje o Baralhas mostrou isso. Foi realmente um volante muito participativo, aparecendo bastante no ataque. Eu citei aqui durante meu comentário pelo menos 2 ou 3 chegadas dele, e realmente isso aconteceu. E no final do jogo, quando o Ronald sai, o Baralhas é quem dá a sustentação para o Vitória ter esse apoio total até chegar ao gol. Então ele foi importante na frente aparecendo, mas na reta final, principalmente, também foi muito importante defensivamente. Durante o jogo também, mas é porque no final do jogo ele ficou sozinho, quase que como esse papel.
E foi uma boa atuação do Baralhas, vale aí esse destaque positivo para ele. O Ronald mais discreto, o amarelinho. Tá no mudo, Fábio. Essa, isso. Essa é a dupla ideal de volantes? Deve ser a titular no resto da temporada? Para Tem mim, cara, sim, né? Fábio. Para mim, sim. É uma dupla boa. O Ronald ficou um pouco mais discreto na atuação de hoje, mas é um cara que vem bem na temporada, né? Um dos destaques do Vitória na temporada. Motorzinho, um cara que leva muito bem a bola da defesa ao ataque. E o Baralhas também, que está começando bem esse caminho no Vitória. A atuação dele foi bem interessante. Para mim, tende a ser a dupla titular, até porque a dupla do ano passado, William Oliveira e Ricardo Hiller, começou numa rotação um pouco mais abaixo. Não estão tão bem nesse começo de temporada, mas já é uma evolução boa para o Vitória. Né? Você pega a dupla titular do ano passado, se torna sua dupla reserva. Então mostra claramente que você evoluiu ali no seu elenco. Uhum. Muito bem, vamos pro Mateuzinho, principal jogador do time, né? Aí tendo sequência, terceiro jogo dele nessa temporada. E aí, Mateuzinho voltando aí a ser o Mateuzinho na temporada passada, pegando ritmo. Muito bem. Não tem como ser diferente do que a maior nota. É um Mateuzinho que teve momentos ali de que ele errou na tomada de decisão, talvez aquela questão que eu falei do jogo fluir um pouco mais pelo meio, tenha falhado um pouco ele nesse aspecto, mas também é muito de característica, Matheusinho, um cara que a gente sabe que cai muito pelos lados, só que a gente, assim, tem que ser direto ao ponto de que ele resolveu o jogo. Duas assistências, o cara voltando aí de uma lesão significativa, um tempo parado, não tinha tido uma atuação nesse nível ainda, dá para se dizer, e aí ele participa muito bem, com duas assistências muito boas, tanto a primeira no primeiro gol, né, que o Fabrício se antecipa, quanto depois que ele coloca o zagueiro, deixa o zagueiro o marcador no chão e coloca a bola na cabeça ali do Carlinhos. Então, muito boa atuação do Mateuzinho, que poderia até ter marcado seu gol. Teve boas jogadas ali que ele poderia ter deixado o seu golzinho aí, seu segundo gol na temporada. Muito bem para ele. É, o Mateuzinho que fica a expectativa, né, para essa temporada, se ele vai repetir o bom ano, né, assim. A gente tem o rival, teve o Cauli, né, que fez um ótimo ano, depois caiu, né, não conseguiu repetir, e o Mateuzinho fica essa expectativa, né. Foi a primeira Série A dele, né, na temporada passada. Então, apesar de ser um jogador muito bom, sempre fica, cara, pô, será que foi só um ano bom? Será que o cara vai manter a sequência, né? Eu acho que pelo início, claro que ainda é jogos do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste ainda muito cedo, mas eu acho que é um jogador que, apesar da lesão, né, acho que vai manter aí a evolução na carreira e eu acho que vai continuar sendo o principal jogador do Vitória na temporada. Precisa, né? O Vitória depende muito Sim, do Mateuzinho, né? Eu acho que sem o Mateuzinho, o Vitória não teria feito a temporada que fez, né? Ali, acho com que junto com o certeza. Alejandro foram jogadores mais importantes ali naquela campanha e a gente fica aí esperando, né, que o Mateuzinho mantenha o nível também, sobretudo quando começar a Série A ali nesta temporada, porque é peça fundamental neste Vitória. Bom, vamos pro ataque, né? Temos aí começando com o Mosquito. Isso. Mosquito eu vou colocar o amarelo de razoável. Mosquito, eu falava muito isso no ano passado, né? Mosquito é um cara que chegou numa expectativa alta. O Vitória fez uma movimentação até com riscos ali para trazer ele, teve que ir para a justiça, etc. Ano passado ele fez uma temporada bem ok, assim, abaixo do que era esperado. A partida de hoje, para mim, foi mais parecida com o Mosquito do ano passado, realmente. É um cara que você vê que tem qualidade, teve algumas jogadas interessantes, mas fica faltando ali um pouco mais. Né? Tem uma jogada que ele faz de cruzamento, eu acho que para o Oswaldo, na em frente da área, ainda no primeiro tempo, cruzamento rasteiro, Oswaldo acaba não conseguindo finalizar bem a jogada, né? Erra na finalização. Ele teve uma tríade interessante ali, Claudinho, Mateuzinho e Mosquito, funcionou em alguns momentos. Então, até falando de expectativa, Fábio, eu acho que o torcedor do Vitória saiu ontem do Barradão com expectativa também de ver um Wellington Rato na sua melhor parte física, jogando ali pela direita. Pode funcionar muito bem, né? Claudinho, Mateuzinho e Rato. Porque se com o Mosquito já funcionou bem, imagina com o Rato, que é um cara que jogando o que pode jogar tem uma qualidade maior. Mas falando do Mosquito especificamente, eu colocaria o razoável. E ainda para Oswaldo seria o laranja. Tá? Eu acho que talvez o Oswaldo tenha sido o jogador que ficou mais abaixo nessa equipe do Vitória. Não conseguiu dar tanto segmento assim nas jogadas, não conseguiu participar tão bem. O único lance que você vai lembrar assim bom realmente do Oswaldo é o cruzamento para Fabrício cabecear na trave. Tirando isso, eu achei ele até um pouco afobado no jogo. Não à toa foi o primeiro substituído.
entendo toda a identificação que o torcedor tem, um cara que é ídolo para boa parte da torcida do Vitória, esse momento de reconstrução do clube, também reconstrução até da carreira dele, né? Oswaldo é um cara que Uhum. chegou em baixa no Vitória, mas eu acho que não mostrou hoje um futebol assim para realmente ser útil. Com a chegada de Lucas Braga, talvez ele acabe até perdendo mais espaço e não foi bem. Já Fabrício, para mim, o verde mais claro, tá? Muito boa atuação de Fabrício. É um cara que é engraçado porque hoje até foi um pouco disso. Ele é um cara que chegou para ser ponta no Vitória, mas já fez alguns jogos centralizado e eu tenho gostado dos jogos dele centralizado, tá? Hoje foi mais um jogo assim. Eu acho que o melhor momento do Fabrício no jogo foi quando ele jogou centralizado. É o verde claro, tá, Márcio? Muito bem para ele. Depois até que entra o Carlinhos, eu sinto que o Fabrício cai um pouco, né? A melhor participação dele foi realmente estando centralizado. É um cara de muita força física. Quando coloca na frente, é muito difícil o zagueiro conseguir acompanhar. Né? Teve o gol que ele se antecipou. E a outra característica que eu tinha até falado antes, que eu ia comentar aqui, é um cara que briga muito na saída de bola para recuperar a bola do adversário. Teve pelo menos 3 lances que ele recupera a bola e gera um lance de perigo. Tem um lance que ele recupera, finaliza logo na saída do escanteio. O jogador vai saindo, ele rouba a bola, finaliza, a bola vai no goleiro para Diego. Tem outra que ele rola para Oswaldo. E tem a bola também que ele recupera, faz a jogada pela esquerda, cruza para Mateuzinho rasteira, a bola ia chegar perfeita para Mateuzinho, em cima da hora a marcação corta. Então, é um cara muito importante também sobre esse aspecto. Uma grata surpresa, talvez a maior Foi o surpresa Machado, desse né? começo de temporada. Exatamente, porque basicamente ninguém conhecia, sendo sincero, não chegou com tanta expectativa, porque você tem um Claudinho, por exemplo, e um Ronald que começaram bem, talvez seja dos reforços que melhor começou a temporada, esses três, mas Claudinho, pô, o Vitória pagou 5 milhões, já era uma expectativa que o cara ia entregar. Ronald já era mais conhecido. Já Fabrício, um cara que realmente não tinha se tanta expectativa, não se conhecia e tá muito bem, artilheiro do Vitória na temporada e artilheiro do Campeonato Baiano. Vale ficar de olho aí, pode ajudar bastante o Vitória durante a temporada. É isso, o Fabrício que estava no Levante da Espanha, antes jogou no Castellón e jogou no Celta de Vigo B, né? Assim, é um jogador que não teve uma carreira tão expressiva, né? Jogou no Brasil de Pelotas em 2021 e no Grêmio, ele foi revelado pelo Grêmio, mas teve só 2 jogos, né, no profissional. Então, realmente foi um achado. O mercado do Vitória foi bem interessante, né? Assim, sem tantos jogadores com nome, assim, acho que o mais conhecido talvez o Wellington Rato, né? Que jogou no São Paulo, mas jogadores ali que sem tanta grife, mas que parece que vão ser úteis, né? Acho que depois de ter contratado, como é aquele jogador do Inter ano passado? Luiz Adriano. Acho que aprendeu, né? Luiz Adriano, Jamota. Ano passado, os caras Isso. que vieram com mais pompa Zapata. foram os que menos funcionaram. Isso. E Tem muito de agora. Carpini, tem muito do Carpini, tá, Fábio? Carpini é um cara muito assim do time se doar realmente, muita intensidade. Então, teve até alguns jogadores especulados, eu não vou lembrar agora, teve um jogador que foi especulado no Vitória e Carpini que não quis contratar e muita gente pensou, pô, lembrei, o do Fluminense, Terans. Foi um cara que foi especulado até na negociação com Arcanjo, que poderia vir, e muito se falou, o Vitória que não quis o nome. Por quê? Porque é um cara de rotação mais baixa, sabe, que Uhum. não tem tanta essa entrega, e aí não é o perfil de Carpini. Carpini é muito, o cara tem que comprar o projeto, tem que estar 100%. Você pode até não jogar bem, mas você tem que ser um operário dentro de campo. E é um pouco desse mercado que o Vitória vem fazendo, de fato. Isso. Para um time como o Vitória, né? Que não vai ter os jogadores mais técnicos do Campeonato Brasileiro, mas pode igualar justamente nessa entrega, né? Foi muito isso no ano passado, né? Um time muito aplicado, muito, Exatamente. muito atento, né? Muito consciente nos jogos e deve se repetir também nessa temporada. Bom, titulares avaliados, vamos para o banco, né? Tivemos o Lucas Braga e o Carlinhos, né? Estreantes, também o Bruno Xavier. Vou colocar os três no jogou bem, no verde musgo. Eu acho que o banco entrou bem na equipe do Vitória, conseguiu dar mais fôlego na equipe nessa busca pela vitória. Lucas Braga entrou bem jogando pela esquerda, tomando vantagem ali nos confrontos individuais. Depois que foi para a direita caiu, mas depois ele se recupera, né? Por exemplo, o lance do que o Fabrício perde, ele que ajeita ali para o Fabrício. Tem outro lance de cabeçada dele, que é aquela que o goleiro espalma, melhor defesa talvez do Patiego na partida. Então, boa participação do Lucas Braga. Carlinhos, pô, o cara é centroavante, entrou e marcou, né? Por mais que seja uma contratação contestada pela torcida, porque obviamente não é um cara que está no nível do que Alejandro entregou. Até Carpini falou no pré-jogo, tá?
que o Vitória segue buscando um camisa 9 para ajudar, vai ficar até o fim na janela aí buscando esse jogador. Então, ao que parece, Carlinhos não é que Carlinhos chegou, resolveu o problema do 9, Vitória tem ciência disso, mas é um cara que chegou e marcou, né? Então, às vezes, centroavante é muito confiança também. Então, já ganha confiança, já ajudou ali o Vitória, um cara alto que dá poder ali dentro da área, voltou bastante para tentar ajudar no jogo. Você vê que ele não é tão técnico, mas é o cara que volta para tentar construir as jogadas. Foi uma estreia interessante do Carlinhos. E o Bruno Xavier, eu também gostei da participação dele, tá? O Bruno Xavier, quando ele chega, ele conserta essa questão do posicionamento para ajudar a favorecer mais o futebol do Lucas Braga, e ele tecnicamente também entrou bem. O lance do cruzamento, da cabeçada de Lucas Braga na trave é um cruzamento dele. O lance também que Fábio perde é um cruzamento dele, Lucas Braga ajeita para o Fábio perder a bola. Então eu estou falando aqui de pelo menos duas boas participações dele no jogo. Um cara que nem teve tanto tempo assim, mas já participou bem nesses dois lances. Teve também uma finalização dele que o goleiro espalma. Então se mostrou um cara útil. Bruno Xavier dessas contratações mais aposta, né, que o Vitória fez, como Bruno Xavier, Tiaguinho, o Val. Bruno Xavier é o cara que vem aproveitando melhor as oportunidades e ganhando mais minutos na equipe, né? Então hoje já se mostra um cara que pode acabar ajudando aí durante a temporada. Muito bem, então jogadores avaliados, melhor em campo. Quem será? Claudinho ou Mateuzinho, né? E Fabri, né? Foram os três É, com eu vou muito colocar o bem. Mateuzinho. Mateuzinho dando importância aí pelo como ele é importante para o Vitória, é importante ele voltar com duas assistências, decidiu a partida. Poderia ser Fabri, talvez seria minha segunda opção, mas o gol perdido ali no final, embora eu não pesei muito na avaliação, porque eu acho que o jogo dele foi bem positivo, então não é o gol perdido que ia tirar isso. Mas nessa dividida para o melhor em campo, vou deixar Mateuzinho. Muito bem, Mateuzinho aí participando dos dois gols, né? Peça-chave aí pro Vitória vencer o Porto por 2-1. E o Carpini? Vou colocar um muito bem para o Carpini. Eu acho que foi um jogo que o coletivo do Vitória funcionou bem, a equipe teve volume, criou várias oportunidades. A goleada não veio por detalhe. Você bem falou da questão das três modificações, né, que poderia pesar contra ele. Se termina 1-1, com certeza seria o que o torcedor do Vitória ia falar. Pô, o time está empatando, um jogo que era para ganhar e o cara só morre com duas substituições sem utilizar, mas as substituições que ele fez funcionaram. Né? Os três, não à toa, entraram aí como jogou bem, então acho que o Carpini teve uma boa condução. A gente viu uma equipe com os sinais ali do trabalho de Carpini, né, o que a gente viu ano passado funcionando, passou uma mensagem positiva, como a gente já falou. E aí é o que ele mesmo falou. Eu acho que chegou a hora dele realmente montar qual é o time titular, começar a ir maturando essa equipe, até porque já já começam as partidas decisivas já, né? Já já a gente entra ali em mata-mata de estadual, entra nas partidas de Copa do Nordeste, que já é decisivo, mas assim, a Copa do Nordeste, ainda mais no grupo que o Vitória tá, não pode vacilar, porque o posicionamento é muito importante, né, nessa competição. Já já vem Copa do Brasil, então é importante você já passar dessa fase de mais testes, começar a encorpar mais o time, mas eu acho que Carpini está num planejamento interessante quanto a isso. É isso, né? Ele até falou na coletiva que agora vai, de fato, definir um 11 titular, né? E dar mais sequência aí nos próximos jogos. Eu acho que desse time que tá na tela aí, eu acho que da defesa, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Talvez o Seria o Arcanjo, claro, no Arcanjo, gol. E o Neres na zaga, né? talvez o Neres, né? Não sei se Lucas Halter vai ser titular, acho difícil. Eu acho que ele deve, pelo menos no primeiro momento, priorizar ali Wagner e Neres. Neres até que jogou bem no Bavi e tal, né? Embora Edu seja um zagueiro que poderia ser titular do Vitória, teve boas atuações com a camisa do O Vitória, mas eu Vitória acho em que Neres jogos está na mais frente. complicados, né? Contra adversários mais fortes, ele geralmente tá utilizando três zagueiros, né? Alguns jogos fora Exato. de casa, também jogou acho que contra o CRB, talvez, ele jogou com três zagueiros. Foi o Zé Marcos que jogou Isso. naquele dia, com Talvez três zagueiros. seja uma E na frente, tendência aí. Oswaldo, né? Oswaldo que em É, tese Oswaldo não perderia deve essa ficar, né? posição. E aí fica a Isso. dúvida. Por exemplo, sai Oswaldo, entra quem? Ele desloca o Mosquito e aí coloca o Rato na direita, ou ele coloca o Lucas Braga na esquerda e o Rato na direita, no lugar do Mosquito. Então o Mosquito também sairia, né? Tem essa opção. Com a chegada de Lucas Braga, ele ganha essa opção também. Mas é uma Isso. equipe que você vai começando a ter uma ideia. A gente não tem uma visão muito clara. Por exemplo, a lateral direita, eu não sei se na cabeça dele Claudinho já virou titular ou ainda é Cáceres, mas a gente vai começando a ver encorpar e nos próximos jogos a gente deve ter isso mais claro. Muito bem, então, finalizando aí a análise de Vitória 2, Porto 1, Vitória que volta a campo na próxima terça-feira, tá? Contra o Ferroviário, também no Barradão,
às 7 da noite, pela Copa do Nordeste. Claro, vai ter cobertura aqui, telecast, nos canais do grupo 45 minutos. E no final de semana, né, tem jogo contra o Jequié pelo Campeonato Baiano. São os 2 próximos compromissos aí do Vitória nesta temporada. E como já falamos aqui, né, vamos começar a enxergar esse Vitória titular aí para sequência da temporada. É isso, Arthur Silva. Mais algum comentário aí sobre o Vitória? É isso, é isso. Acho que falamos bastante aí sobre o jogo e sobre as atuações. Muito bem, então vamos chegando ao final aqui deste telecast, que teve a apresentação minha, Fábio Hermano, com Arthur Silva e o Márcio Souza nos trabalhos técnicos. Deixa o like, tá? Super importante aí, deixa o like, ajuda esse vídeo aí a engajar. Compartilha nos grupos aí, você é torcedor do Vitória, né? Tem muito torcedor do Vitória que ainda não conhece aqui o trabalho do grupo 45 minutos, então compartilha lá com seus amigos, compartilha esse vídeo aqui, porque estamos sempre analisando Vitória, todos os jogos, pós-jogo, enfim, outros temas que interessam ao futebol nordestino e, claro, consequentemente ao Vitória, aqui no 45 minutos, então dá essa moral pra gente. Comenta aí Deixa no também chat. os comentários, né? Isso, Porque a gente, pelo comenta menos aí. eu particularmente, sempre olho ali os comentários, vejo o que é que o pessoal concordou, discordou da análise, é sempre bom ver a visão do Sempre torcedor, né? bom. E o torcedor do Vitória é exigente, viu? É, Se a sim. gente Quando tá na escorregar fase boa, aqui, todo mundo é exigente. Quando isso. tá na fase boa, a régua fica lá em cima. Mas valeu aí para todo mundo que acompanhou. Relembrando, like e comenta aí. O que você achou da análise de Arthur Silva, das nossas análises aqui também, da atuação do Vitória contra o Porto, o que você projeta aí. Diz aí nos comentários qual o seu time titular para o Vitória nessa temporada, até o momento do que você viu aí dos jogos deste ano. Comenta aí. Valeu, tamo junto, Arthur Silva. Bom domingo, ótima semana. Valeu, Márcio. Valeu, galera. Até a próxima.